Fala pessoal, tudo beleza? Gabica aqui na área para mais um vídeo, o último de Eurocopa. Que triste, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí as dicas, né, que nós trouxemos durante toda a competição. E agora é momento de falar de final Espanha-Inglaterra, Inglaterra-Espanha, tanto faz. Afinal, o jogo vai ser no Estádio Olímpico de Berlim, neutro assim como toda a competição na Alemanha. Eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar que eu acho que mostra muito do que foi a competição para as duas equipes, né? Jude Bellingham brilhando em alguns momentos com a Inglaterra e o Lamine Yamal também brilhando em momentos oportunos pela Espanha. Vamos começar então falando da seleção espanhola que faz uma campanha histórica, tá? Nenhum time havia vencido seus seis primeiros jogos na competição e aqui acabou ocorrendo, tá? Muito bem mesmo a seleção espanhola. Teve até um pouco de dificuldade contra a seleção francesa, que obviamente é natural. Inclusive, compartilhei lá no meu Instagram, @falagabica, uma análise ali sobre o jogo, né? Um comentário também sobre a partida. Consegui pegar esse segundo gol. Até então, né, com gol cedo, né, da França. A França até teve um momento ali muito oportuno, né? Apesar do nosso gráfico não mostrar, com alguns ataques bem perigosos, só que acabou não rolando nada. E aí depois o Yamal apareceu na individualidade, né, no momento que a Espanha realmente não estava bem, e depois os minutos subsequentes foi bem tranquilo, né, de entender que era o momento da seleção espanhola. Depois sustentou, né, com óbvios riscos, né, até friamente calculados, vamos dizer dessa forma, a vitória até o finalzinho, tá? Então essa aqui foi a campanha da seleção espanhola. Já já a gente fala um pouco sobre a escalação. Vamos falar como que a Inglaterra chegou aqui também. A Inglaterra não fez um bom futebol, né? E tem muito disso em competições de tiro curto, né? Às vezes vem nesse ponto, nesse aspecto, para quem passa é mais importante do que jogar bem. Óbvio que com o tempo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de tática aqui das duas equipes. Você vai ajustando algumas coisas que não estão boas, né? Não estão funcionando bem nos jogos. O caso da Inglaterra foi muito ofensivo, na minha opinião. Acho que a Inglaterra rendeu muito pouco pelos nomes que tem. E aí depois eu vou citar exatamente por quê. Com a semifinal corrida agora, obviamente eu tenho tudo fresco aqui para trazer para vocês e eu acredito que o jogo foi muito pautado no quê? A Inglaterra conseguindo levar perigo com a posse da bola e a Holanda conseguindo sem a bola ou quando roubava ela, né? Que no caso, inclusive o gol do Xavi Simons aqui logo no início, curiosamente, quase que o mesmo minuto, né, do gol do Mbappé lá no jogo da França e Espanha, saiu logo no comecinho, inclusive um golaço. Aí depois uma infelicidade do Denzel Dumfries que solou o Harry Kane ali na finalização, atrapalhando ele aí inclusive, e aí o gol dele saindo de pênalti. Aí depois lá no finalzinho, nosso querido Ollie Watkins, que cara, foi um gol de Luiz Fabiano aqui, tá? Eu sou corintiano, mas sem clubismo nenhum. Um gol típico de Luiz Fabiano. Domina a bola de costas, não tem tanto espaço, mas cara, vamos chutar e ver o que acontece. Foi realmente isso que ele fez e venceu. E aqui foi muito pautado em tudo que eu falei para vocês em relação à defesa da Holanda, né? Porque a Holanda não pareceu segura em praticamente nenhum momento do jogo, apesar de ofensivamente ser bem perigosa também. E aí eu acho que acabou pesando isso daí. Acho que a Inglaterra defensivamente era melhor. Inclusive, depois vocês vejam, tá? Depois eu vou ver se eu faço um compiladinho. Mas, cara, eu acertei todas as passagens aqui. Será que eu vou acertar quem vai ser o campeão também? Eu sempre deixo o meu comentário para sair aqui do muro. Obviamente são comentários, não são apostas, tá? Quem quiser seguir, segue, fica totalmente à vontade. Mas foi interessante isso daí. Eu tive uma visão muito boa, né, de quem passou desde as oitavas até o momento aqui da final. Agora vamos ver o que a gente vai falar sobre essa final. Sobre notícias de escalação, para quem não se lembra, o José do Luiz de la Fuente não tinha o Pedri, que obviamente vai ficar de fora ainda, o Daniel Carvajal suspenso, esse inclusive fez muita falta, tá? Porque eu acho que o jogo do Jesus Navas foi bem fraquinho, ele que deu, né, a opção de legalidade no lance ali de impedimento, poderia ter sido impedimento do Mbappé ali no cruzamento para o gol do Kolo Muani, depois ele até tentou se ajustar em campo, mas até inclusive saiu, né, com uma lesãozinha aos 58 minutos. Talvez a melhor opção era o Vivian e o Nacho Fernandes aqui na lateral direita. Claro, ele participou até do primeiro gol ali, no segundo gol, perdão, da Espanha, participou, mas não foi muito bem. E aí, só que agora vai tudo normalizar porque o Carvajal volta para a lateral direita no lugar dele, e o Nath Fernandes vai para o banco de reservas para a entrada do Robin Lenormand, que estava fazendo uma boa, né, campanha aqui, inclusive um ótimo zagueiro da Real Sociedade. Então acredito que aqui, pessoal, a gente não vai ter muita mudança disso que vocês estão vendo, com exceção dessas duas posições. Acho que vai manter o Laporte, Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri, e aí no decorrer da partida, muito provavelmente a gente vai ver o Mikel Merino entrando quando precisa um pouco mais de força. É um jogador que tem uma presença de área muito boa, inclusive fez o gol aqui contra a seleção alemã ainda nas quartas, e o Mikel Oyarzabal saindo o Morata, né? Que o Morata ele faz um trabalho muito mais Giroud naquela Copa do Mundo que a França venceu na Rússia, que propriamente um trabalho fazer gol, né? É muito mais pivô, sustentar a bola ali nos momentos ali que toma uma pressão, né?
Então, esse é o trabalho do Morata, né? Então dá para cobrar muito gol por parte dele. Claro, atacante vive de gol? Vive, né? Mas eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho sem a bola, né? E eu acredito que se qualquer um perguntasse para ele, pô, queria jogar dessa forma, queria não fazer tantos gols e ser campeão, com certeza ele gostaria dessa segunda opção. Inclusive, cara, só para vocês ficarem a título de registro, a seleção espanhola, a última vez que eles venceram a Eurocopa foi em 2012, né? Aquela goleada por 4-0 contra a seleção italiana, ainda que tinha o Mario Balotelli e tal. Na época, inclusive, Iniesta foi eleito o melhor jogador da Eurocopa e tal. Então faz muito tempo e aquela foi a última final também, tá? Não teve nenhuma outra final, teve uma semifinal em 2020 apenas. Então, cara, um feito muito interessante para a seleção espanhola. Para tudo que eu preciso te dar um recado muito importante. Imagina apostar de graça na Copa América e Eurocopa por 40 dias. Com a nova promoção do Betfair você pode. Se liga como. Aposta até R$15 e se perder, você recebe o valor de volta em até 1 hora. Mas se liga, somente a primeira aposta do dia é reembolsada. A promoção é válida por 40 dias, dando até R$600 em apostas grátis. Sem letras miúdas, podendo apostar em qualquer odd, mercado e esporte. Como participar? Crie sua conta pelo link nos comentários e aproveite essa oportunidade imperdível de apostar sem risco. Passando para notícias da Inglaterra, falar um pouco de tática, de estratégia da Inglaterra por aqui. Vamos lá, a Inglaterra não tinha nenhum desfalque, tá? E lembra que eu citei para vocês anteriormente que alguns ajustes foram feitos durante essa campanha inglesa pelo Gareth Southgate? Ele é meio burrão, só que ele acertou em alguns momentos aqui, aí a gente tem que reconhecer. A partir daqui, cara, acho que aqui ele acertou o time. Por quê? Porque ele retornou com o esquema de 3 zagueiros. E o grande problema, né, como eu falei também lá atrás em alguns outros vídeos, o maior problema para encaixar essa Inglaterra era o quê? Fazer com que Saka e Foden tivessem um desempenho bom. Por quê? Porque são dois jogadores que jogam basicamente na mesma faixa de campo. E aí o que ele fez? Anteriormente, né, se a gente for pegar aqui o Inglaterra e Eslováquia, até na fase de grupos, o que ele fazia? Botava o Saka por aqui e jogava o Foden lá para a esquerda. E aí, fim das contas, o Foden não rendeu tão bem, o Saka não chegou muita linha de fundo, ou seja, não teve tanta liberdade. E aí o que ele fez das quartas e semifinais? Botou 3 zagueiros, né? Deixou o Kyle Walker como um zagueiro pro lado direito, que inclusive está bem habituado a jogar assim lá com o Pep Guardiola no Manchester City, e fez o Saka se tornar um ala direito. Obviamente, esse ala direito, ele retorna para marcação, o Saka tem físico para isso, e aí também consegue chegar no ataque. E aí com isso, o Foden também teve mais liberdade, né, para jogar um pouco mais centralizado. E na minha opinião, apesar dessa nota 6,7 SofaScore, cara, o Foden fez uma excelente partida hoje, né, no momento que eu tô gravando o vídeo aqui contra a seleção holandesa, você botou bola na trave e tal, criou bastante oportunidade e cresceu, né, durante a competição. Ainda é um problema essa ala aqui, porque o Trippier não é lateral direito, não é ala esquerdo, perdão, de função, ele é um lateral direito, como vocês bem sabem, e aí o Luke Shaw, quando entra, né, você vê que ele tá entrando aos pouquinhos, né, hoje mesmo ele entrou agora no segundo tempo. Talvez, se o Luke Shaw tiver condições, provavelmente ele entre como titular, e essa, na minha opinião, pode ser a única mudança. E aí, falando sobre o Harry Kane, que fez o gol de pênalti hoje e tudo mais, inclusive participou do lance do pênalti, sofreu o pênalti de fato, cara, teve até um comentário, acho que é do Bruno, né, que acompanha sempre aqui o canal, um abraço pro Bruno aí, que deixa sempre o comentário, que ele falou, né, se o Southgate tivesse peito, ele realmente tirava o Harry Kane. E de fato o Harry Kane não está rendendo muito bem na seleção inglesa, tá? Não é uma grande, né, não é uma grande exibição da seleção inglesa como um todo, e também do Harry Kane seu camisa 9, apesar do gol aí, que de certa forma foi decisivo para a qualificação na final. E aí tanto que ele coloca o Oli Watkins aos 81 minutos, ele decide. Isso é um ponto positivo, Southgate. Por quê? Porque ele tem uma dificuldade extrema de mudar o time. E a partir do momento que ele viu, né, que ele sofreu pressão contra a Eslováquia, agora ele vem fazendo substituições mais corretas, né? E eu não diria nem ousadas, né? Até porque o Oli Watkins foi um dos artilheiros, né, da Premier League essa temporada e é um jogador qualificado. Então, ele entrou, foi bem, assim como o Ivan Toney também entrou em algumas outras situações e foi bem, vem trazendo o Cole Palmer, que inclusive ainda não entrou ou fez um grande jogo, mas enfim, é isso, né? Exatamente isso que a Inglaterra precisava, rodar um pouco o elenco. E, cara, agora o Harry Kane cabe a ele decidir nessa última partida, caso queira, eu acho que vai depender também dele, né? Assim como o Jude Bellingham, né? Que faz às vezes um trabalho muito mais físico do que propriamente um futebol de bola de ouro, como todo mundo espera, né? Esse é o Jude Bellingham aí, beleza? Então, essas são as situações. Para dentro do jogo, é de se imaginar que a Espanha não saia do padrão dela, que é posse de bola, que é querer controlar a partida, e aí a Inglaterra vai ter alguns contra-ataques. Acho que em alguns momentos a Inglaterra vai dividir posse, acho, mas a posse maior vai ser da Espanha. É difícil você jogar contra a seleção
espanhola, eles não tiveram a posse da bola, né? Só naqueles momentos que eles estavam um pouco mais desesperados, uma situação como foi nesse intervalo que eu citei para vocês aqui do primeiro gol da França com o Colomani, né? Que aí eles acabaram perdendo um pouco a cabeça. Mas no geral, é um jogo tranquilo, que vai girando, e a Inglaterra faz esse tipo de jogo. Então vai ser curioso a gente perceber esses momentos. Acho que vai ser muito claro quando a gente tiver a percepção que um time realmente está agredindo o outro, tá? Então tomem bastante cuidado com essa questão da posse de bola, que às vezes pode enganar. Eles podem enganar. E as duas equipes são muito perigosas no contra-ataque. Tá? Vai ser um jogo bem legal, vai ser uma final bem interessante. Para fechar, vamos de odd, né? Vamos falar de mercado aqui na Betfair, que inclusive acompanhou a gente. Vocês viram aí no disclaimer, já deve ter aparecido aqui para vocês. Cara, aproveite para fazer sua conta na Betfair com R$ 600 de bônus, 40 dias com a primeira aposta de R$ 15 devolvida caso ela seja perdida. Ou seja, todo dia você tem direito a uma aposta de R$ 15. Então, cara, aproveita, velho. Aproveita, vale muito a pena. Para a Inglaterra, odd de 3,50. Lembrando que a Inglaterra nunca venceu a Eurocopa na história, porém é a segunda final consecutiva, porque eles perderam para a Itália a última Euro, né, que foi 2020, 2021, e agora a Inglaterra chega de novo numa final, 3,50 a odd da Espanha 2,40, 2,80. E assim como foram todas essas partidas, são jogos decididos em detalhes. Ninguém quer errar, ninguém quer dar espaço, então provavelmente a gente vai ter um jogo mais fechado. O curioso é que essas últimas semifinais foram até mais abertas em gols que outras partidas que eu imaginava ter mais gols, né? Acho que isso vai acontecer aqui em Espanha e Inglaterra. Depende muito do momento do primeiro gol. Acho que o momento, por exemplo, um 0-0 no primeiro tempo já segura demais as equipes. Segura demais. E aí a tendência para sair 1, 2 ou até 3 gols fica muito mais difícil. Como nas semifinais a gente teve gol cedo, antes dos 10 minutos, tanto no Espanha e França, tanto quanto Holanda e Inglaterra, aí o jogo abriu um pouco mais, aí foge um pouco dessa razão, digamos assim, né, que é de se imaginar de um jogo com menos gols. Tanto que aqui, ó, o over 2,5 tá 2,50 nessa final, 1,45 menos 2,5, né? E aí vai depender dessa questão do primeiro gol, na minha humilde opinião. Para levantar o troféu, você deve perguntar, Gabi, eu não manjo muito de aposta e tudo mais. Como que funciona isso para levantar o troféu? Basicamente é o quê? A vitória da equipe em qualquer tempo, ou seja na prorrogação, seja nos penais, tá? Por isso que a odd é mais baixa que o resultado final. O resultado final é vitória no tempo normal. Óbvio, dá o troféu. Mas aqui conta essas três fases: 90 minutos, mais os 30, que dá 120 da prorrogação, e um possível penal. Então, 1,65 é da Espanha, 2,15, como vocês perceberam, a Espanha é a favorita. E minha opinião e meu palpite também é de Espanha campeã. Inclusive, eu tô torcendo para isso. Obviamente, não como eu torço pro Corinthians, mas eu tô torcendo por quê? Porque realmente a Espanha merece esse título por tudo que fez, é o melhor futebol e seria uma forma da gente ver acontecendo um fenômeno no futebol que quase nunca acontece, que é o quê? O time que faz um futebol interessante, joga mais futebol, não necessariamente é um time ofensivo, defensivo, enfim, é um time mais equilibrado, é um time que dá mais gosto da gente ver jogar, independente de qual seja o estilo dele. E aí, assim, transformar isso em resultado. Eu acho que a Espanha campeã aqui seria basicamente isso. A gente vê o time que foi melhor durante toda a competição, durante todo o torneio, né? Teve, obviamente, altos e baixos dentro de algum jogo, mas no geral foi o melhor, sendo coroado com o título, e esse é o fato da Espanha. Porém, eu não descarto, óbvio, um título da Inglaterra, porque é uma excelente equipe, tem jogadores para decidir, e a gente viu que até no banco de reservas com o Oli Watkins pode decidir também. Mas meu palpite é Espanha. Se eu acertar, eu acertei oitavas, quartas, semi e final. Putz, aí realmente eu vou cravar. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Quero agradecer a todo mundo que acompanha essa série. Logo menos, ó, sai a análise da final da Copa América aqui no canal também. Não deixe de criar sua conta aí na Betfair na descrição e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, que depois da Eurocopa a gente vai ter análise de outros campeonatos também, tá? Vai ter muita coisa aqui no canal do Fala Gabica. Valeu? Tamo junto. Bons greens a todos.